Fala, minha rapaziada, saudações tricolores e mais uma derrota, mais um jogo pavoroso do Fluminense, mais uma partida onde a gente acumula erros que parecem que nunca tem fim. O Fluminense, mesmo com a saída do Fernando Diniz, continua com os mesmos erros infantis que vinham acontecendo enquanto o Fernando Diniz estava por aqui. O Fluminense perdeu para o Grêmio de 1-0 e foi uma derrota muito justa. O Fluminense, em momento nenhum dentro da partida, mostrou que merecia sorte melhor do que sair derrotado lá em Caxias do Sul. Nessa 13ª rodada, o Fluminense acumula sua 6ª derrota seguida dentro do Campeonato Brasileiro. E durante a tarde surgiu a notícia que o Fluminense está atrás de um novo comandante. E eu acho que a partir do momento que as coisas vão acontecendo, ou continuam acontecendo após a saída do Fernando Diniz, ficou bem claro e bem nítido que o problema não era só o Fernando Diniz. Não estou aqui defendendo que o Diniz tinha que continuar não, tá? Na minha opinião, o Diniz saiu e saiu de forma justa, não dava para continuar com aquele trabalho que vinha acontecendo. Só que a gente não pode passar pano e dizer que os jogadores não tinham culpa nenhuma. Os jogadores têm muita culpa. E a parcela de culpa dos jogadores é tão grande quanto a parcela do Fernando Diniz. Diniz improvisava, fazia um monte de loucura, mas os jogadores também têm muito erro, têm muito peso nas decisões que acontecem dentro de campo. E nessa partida contra o Grêmio ficou bem nítido que se os jogadores estiverem com atenção em outras coisas, o jogo do Fluminense não vai acontecer. O gol do Grêmio acontece em um erro de marcação que a gente vem acompanhando há muito tempo no Fluminense. O erro de marcação que aconteceu não aconteceu porque é o Marcão, não aconteceu porque era o Diniz, não, aconteceu porque os jogadores que estão em campo não estão atentos no que vem acontecendo dentro de campo. E isso reflete diretamente no resultado de várias partidas. Mas hoje a gente está aqui para falar exclusivamente de Fluminense e Grêmio, e mais no final do vídeo a gente começa a falar sobre outras coisas e não só essa partida. O Fluminense foi jogar contra o Grêmio fora de casa e o Marcão mudou a escalação do Fluminense mais uma vez, tentou colocar jogadores que pudessem suportar aquele gramado horrível lá onde a gente jogou no estádio Centenário, onde o Grêmio fez a sua partida contra o Fluminense. O Fluminense foi com uma escalação com Fábio no gol, Samuel Xavier pela direita, na dupla de zaga a gente teve Marlon e Antônio Carlos, na esquerda Marcelo. No meio de campo, o Fluminense foi com 3 volantes, Martinelli, Gabriel Pires, e colocou o Thiago Santos, que foi uma surpresa nessa partida, voltando a atuar como volante. Na frente, a gente jogou com Keno por um lado, Terãs do outro, e Germancano continuou sendo a referência do nosso tricolor lá no ataque. Referência essa que não tem acontecido, até porque ele continua voltando muito na hora de marcar. O Fluminense iniciou a partida mostrando que fecharia a casinha e tentaria, em alguns momentos, propor o jogo. Poucos momentos. No primeiro tempo quase não aconteceu e no segundo muito pouco também. O Fluminense começou a partida com a casinha fechada, só que ainda assim sofria bastante. Mesmo com uma escalação muito defensiva, o Grêmio não encontrava dificuldade para atacar. E o primeiro tempo só não acabou 1-0 para o Grêmio, porque o Grêmio estava com a pontaria em outro mundo. O Grêmio estava pensando na hora de finalizar em outro jogo que não fosse naquele. Porque no primeiro tempo o Grêmio empilhou algumas oportunidades e todas elas o Grêmio jogou e desperdiçou de forma pavorosa. Tiveram algumas finalizações que nem sequer levaram perigo para o Fábio. Só que o fato é que no primeiro tempo o Grêmio foi superior ao Fluminense. O Fluminense em um momento ou outro tentou se encontrar dentro da partida. Gabriel Pires fez uma partida mais uma vez mostrando que é um jogador que tem muita raça, que tem muita entrega, mas que falta técnica, falta qualidade. Tentou por diversos momentos ser um pouco mais ofensivo, principalmente a partir do segundo tempo. No primeiro tempo nem tanto. Só que o Fluminense, como um todo, não estava muito bem. Marcelo acabou sentindo algum problema no começo do primeiro tempo, foi substituído muito cedo pelo Diogo Barbosa, mas ainda assim o Fluminense não encontrava profundidade pelo lado do campo, mesmo tendo um meio de campo muito fechado, um meio de campo muito defensivo. O Fluminense não conseguia criar jogadas para que os seus jogadores de frente conseguissem receber essa bola em condições, sabe? E isso pesou bastante. O Fluminense, por conta de muitos erros dentro do jogo, deixou gritante que o problema está muito maior do que só o treinador, do que só uma mudança tática, do que só uma mudança de postura. O mental do Fluminense não está bem. No segundo tempo, o Marcão começou a modificar a equipe, tirou o Terãs, colocou o Lucume, mais um jogador de frente, mais um jogador de ataque, e o Lucume, que é um jogador que a gente vem pedindo por vários dias, por várias vezes, para que tenha oportunidades, acabou sendo expulso
para vocês terem uma noção, o Fluminense colocou um jogador que a torcida vem pedindo para atuar há muito tempo para jogar. E o cara entrou em campo e acabou sendo expulso. Além do Lucumi, o Fluminense também lançou o Cauã Elias em campo. O Fluminense tentou algumas substituições que não surtiram efeito dentro do jogo. O Fluminense colocou jogadores como o John Kennedy, colocou o Paulo Henrique Ganso também dentro de campo e ainda assim o Fluminense não conseguia produzir. Só para vocês terem uma ideia em números, tá? O Fluminense contra o Grêmio nessa partida conseguiu chegar a 53% de posse de bola, enquanto o Grêmio teve apenas 47%. Só que quando a gente vai olhar o número de finalizações que aconteceram dentro dessa partida, o Grêmio leva uma vantagem absurda. O Grêmio finalizou 16 vezes e o Fluminense apenas 8, o que mostra a inoperância do Fluminense. E dessas 8 finalizações, se a gente for tentar recordar alguma que tenha levado perigo ao Grêmio, eu acho que a gente vai ter que fazer uma força muito grande, porque o Fluminense, desde o começo da temporada, não consegue levar perigo ao gol dos seus adversários. O Fluminense vem pecando muito na criação, e não é de hoje, não é de ontem, é desde o começo do ano. Se a gente for falar de uma partida boa do Fluminense nessa temporada, a única partida boa que a gente pode falar é aquele 2-1 contra a LDU na Recopa, no segundo jogo no Maracanã. E só, não tem mais uma grande exibição do Fluminense pra gente contar. E nessa partida contra o Grêmio, foi o que aconteceu. Além do Lucumi ter sido expulso, o Fluminense sofre um gol numa desatenção de marcação. O jogador do Grêmio tá com a bola, vai encarar a marcação do Martinelli, dá o passe para o lado, na direita do ataque do Grêmio, passa sozinho no meio da zaga do Fluminense. Martinelli, que estava lá no começo da jogada, não acompanha, os zagueiros sequer saem, o jogador recebe a bola em condições, finaliza, gol do Grêmio, 1-0. Mais um erro de posicionamento, mais um erro de desatenção na defesa do Fluminense e as soluções não acontecem. Na tarde de hoje surgiu a notícia de que o Fluminense estaria no mercado procurando um novo treinador e que Cuca teria sido procurado, mas prontamente recusou a proposta porque não pensa em trabalhar de novo no futebol brasileiro, pelo menos não nesse momento. Outros 2 nomes ainda não foram divulgados, mas a gente espera que o Fluminense resolva isso quanto antes. Mas repito, o problema não é só ter um treinador. Esses jogadores precisam entender qual o tamanho do problema que eles criaram e resolver isso quanto antes. O Fluminense é o lanterna do Brasileirão com 6 pontos. Ganhando o próximo jogo, o Fluminense não ultrapassa ninguém na tabela de classificação, dependendo do resultado de Palmeiras e Corinthians que jogam nessa segunda-feira. Então, o problema do Fluminense é muito grande. Quinta-feira a gente tem um confronto contra o Internacional no Maracanã. O Fluminense precisa muito do apoio da torcida, que nunca abandonou e nunca vai abandonar o nosso clube. Quinta-feira a gente está lá no Maraca para acompanhar essa partida entre Fluminense e Internacional pela 14ª rodada do Brasileiro. O Fluminense, vindo de 6 derrotas, vai jogar contra um time que até esse momento está muito bem no Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Fluminense resolva os seus problemas e que contra o Inter tenha sorte melhor e que jogue um melhor futebol para que a gente possa comemorar finalmente uma vitória depois de 6 jogos amargando somente derrotas. Que o Fluminense volte a vencer, a gente espera muito por isso e amanhã a gente está aí de novo para trazer muita notícia, muita informação sobre o nosso tricolor. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar o nosso conteúdo aqui do Tricolor e no comentário eu quero saber de você. O Fluminense merecia sorte melhor? O que o Fluminense precisa fazer para sair desse problema gigante que se enfiou em 2024? Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.